Olá, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, sexta-feira, estamos aqui novamente para compartilhar uma passagem da palavra de Deus, renovar as nossas forças. E eu estava até orando e de repente o vídeo parou, então eu não sei, se perdeu aí a oração, mas vamos orar novamente, pedindo a graça do Senhor em nome de Jesus. Coloque-se diante do altar de Deus, o teu pensamento no Senhor. Peça para Ele falar com você. Peça para Ele abençoar a tua vida, abençoar a tua família. Deus, Ele não está com as suas mãos recolhidas. Pelo contrário, Deus quer abençoar, Deus quer cuidar, Deus quer zelar, Deus quer derramar as suas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este dia, por estarmos aqui novamente, sexta-feira, com a tua palavra diante de nós, compartilharmos a tua palavra. Obrigada, meu Deus. Abençoa cada vida, cada família. Nós te louvamos, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor. Abençoa aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, de um renovo. Que o Senhor possa visitar cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor é aquele que cuida de nós. E se nós chegamos a o final de mais uma semana, é porque o Senhor esteve conosco, Pai. Fala conosco hoje. Usa a minha vida, me capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Eu estava lendo ontem o livro de Gálatas, ainda não terminei. A lição de casa para essa semana, para você, é ler o livro de Gálatas. Maravilhoso, Paulo escreve assim, ensinamentos profundos, leis espirituais profundas, que tem todo o poder e autoridade para alterar qualquer vida. E é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela muda vidas. Ela transforma. Eu não digo que é fácil. Eu não digo que é de um dia para o outro. Às vezes é. Mas, conforme a palavra de Deus vai entrando dentro da gente, ela vai tirando aquilo que não presta. Ela vai tirando as mentiras. Então, aonde existe escuridão, a palavra de Deus vem para iluminar. Então, hoje, se dentro de você tem alguma escuridão, alguma área que está dominada pelo medo, pela culpa, pela tristeza, pela angústia, talvez um vício, uma raiz de amargura, peça para Deus que a palavra de Deus dele entre dentro de você, nesta área principalmente, e limpe, e transforme, e ilumine. Porque as trevas, elas só permanecem enquanto a luz não entra. Como é que é quando a gente chega em casa à noite, está tudo apagado? Quando você acende a luz, o que acontece? As trevas vão embora. A escuridão acaba, porque a luz chegou. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ilumina. Ela transforma. Sabe quando você para pensar e fala, eu não tenho forças, eu não consigo mudar isso na minha vida, eu não consigo ser diferente nessa área da minha vida. Em nome de Jesus, creia pela fé que a palavra de Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida. Amém? Na minha vida também. Gálatas 2, 19 e 20, olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque eu, mediante a própria lei, a lei lá de Moisés, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, e aí ele continua, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, em outras versões falam, e este viver que agora tenho no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler juntos o versículo 20? Logo, já não sou eu quem vive. Logo, já não é a pessoa limitada que está vivendo. Aquela que diz que não pode nada, que não consegue mudar isso, que não consegue mudar aquilo, que não consegue acordar às 6 da manhã, às 5 da manhã, que não consegue fazer uma dieta, que não consegue se empenhar mais em alguma coisa, ir na igreja, cuidar mais da casa, dos filhos, da família, aprender a cozinhar. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se é Cristo, se é através de Cristo que eu estou vivendo, da fé que eu tenho nele, não haverá nada que eu ou você não podemos fazer. Não existe limites. Não existe situações que não possam ser resolvidas. Não existe algo que a gente não possa mudar na gente. Porque às vezes você pensa assim, olha, porque se pessoa for diferente, né? Porque se a minha família for diferente. Ah, porque se aquela pessoa mudar o seu jeito de ser, de viver, então eu vou resolver o meu problema. O teu problema não é ninguém. O teu problema é você. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Você tem que se tornar uma pessoa amável, misericordiosa. Não são as outras pessoas que têm que mudar. Quando o Senhor fala, é melhor dar do que receber, se você não tem um espírito do Senhor, você fala, como é que pode ser melhor dar do que receber? Como é que receber não é melhor do que dar? Pois é. Porque isso é uma obra do Espírito Santo. Você se sente tão feliz, tão alegre, tão abençoado em dar, em fazer, em repartir, que é impossível qualquer coisa que você receba te trazer maior satisfação do que dar. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo fala, logo já não sou eu quem vive, sabe o que significa isso? Acabou os limites. Acabou as dificuldades. Aquilo que você acha que é intransponível, que você não vai conseguir passar. Intransponível. Me engasguei na palavra, né? Essa montanha eu não vou vencer. Essa situação eu não vou vencer na minha vida. Isso não vai dar certo. Queridos, para aquele que acredita em Deus, nada vem para destruição. Para aquele que anda com Deus, não existe destruição. Passamos sim momentos difíceis e isso faz parte da vida cristã. Mas o apóstolo Paulo fala, logo já não sou eu quem vive, então os meus limites humanos são nada diante de Jesus Cristo. Então assim, as lutas diárias, as situações emocionais, né? Você manter o teu nível de fé diante de algo difícil. Pela fé é possível. Porque a fé, ela muda tudo na vida da pessoa. A fé em Jesus Cristo muda tudo. Porque o apóstolo Paulo fala, esse viver que agora eu tenho, esse meu dia a dia, esse acordar, trabalhar e fazer tudo o que eu faço, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então hoje o Senhor quer repartir comigo e com você, se você ainda não sabe, esse grande segredo espiritual. Que tem todo o poder e toda a autoridade para mudar toda a tua vida.
sabe, aqueles sentimentos de ser pequeno, se sentir ofendido, de sempre estar assim, sabe, com o pé atrás, de não se doar, de não exercer a misericórdia, de se colocar como uma vítima da vida. Isso acaba diante da palavra de Deus e diante do poder de Deus e diante da fé em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele não nos criou para sermos vítimas de nada. Deus não nos criou para ficarmos à margem de nada. Deus nos criou, como está lá em João 10:10, para ter uma vida e uma vida em abundância. E essa vida em abundância, ela vem de dentro para fora. Ela vem daqui de dentro. Amém? Então assim, estar numa luta, em uma dificuldade, lutando contra sentimentos contrários, não pode ter poder de moldar ou destruir a tua vida. Porque o nosso Deus deixou uma palavra. O nosso Deus, Ele deixou esta palavra através do apóstolo Paulo. Não sou mais eu que vivo. Quem está vivendo aqui nessa carne não é mais uma pessoa limitada, cheia de mimimi, de reclamação, de achar que alguém tem que mudar para que a tua vida seja melhor. Quem tem que mudar para que a tua vida seja melhor é você. Sou eu. Não é mais ninguém. Então, em Gálatas 5:16-21, quando fala dos frutos do Espírito, né, a lição de casa para essa semana é ler o livro de Gálatas. Ele fala assim, olha, por isso digo, vivam pelo Espírito. Aqui é Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vai entrar aí no caminho da destruição. Pois a carne deseja o contrário do Espírito. O Espírito ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne? Duas forças contrárias. Dois caminhos diferentes. Aí ele fala assim, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que o apóstolo Paulo já tinha falado. Ele repete de novo. Ora, e aí ele fala, quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então não é só isso não. Tudo que se assemelhar a isso é obra da carne. Falar mal de uma pessoa, desejar o mal, achar que alguém está impedindo você de crescer, né? Gastar demais, comer demais, vaidade demais. E aí vai, a lista vai embora. Porque ele mesmo fala coisas semelhantes. Eu os advirto. Como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai entrar. Não tem salvação. Então assim, se a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu já venci essas obras. Eu já venci toda essa imoralidade. Nada disso me domina. Mesmo que às vezes existam dias mais difíceis. Mesmo que às vezes, de repente, você soltou aí uma frase de raiva. Um sentimento aí contrário à palavra. Mas na hora você pede perdão e volta para o seu lugar de santidade, de força. E por que eu estou falando das obras da carne? Porque aquele que vive
Não sou mais eu. Então eu já venci isso. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho força em Jesus. Porque quem é que está vivendo através de mim? Alguém está vivendo através de você e de mim. Ou é Jesus, ou é o mal, o diabo. Não tem meio termo. Não tem ficar em cima do muro. Não existe isso no mundo espiritual. Ou você pertence a Jesus Cristo, ou você pertence a Satanás. Então nós precisamos parar para pensar, já não somos mais nós que vivemos, quem é que vive em nós? É só olhar as atitudes, né? É só olhar o seu modo de viver, o seu modo de reagir, a tua postura. Você vai saber exatamente quem é que está vivendo através de você. E é disso. E esse viver na carne, na minha humanidade, eu vivo em Cristo. E qual é a primeira arma que o apóstolo Paulo fala? Pela fé. Não tem como viver com Jesus sem fé. Porque a minha fé em Deus me faz levantar todos os dias e acreditar que o meu dia vai ser melhor. Que o que eu não venci ontem, eu vou vencer hoje. E o que eu não venci hoje, eu vou vencer amanhã. Isso é fé. Isso é posicionamento espiritual. Não é se entregar. Ah, eu não consigo mesmo. Ah, eu não tenho força. Ah, eu nasci assim. Eu sempre fui assim. Você sempre foi assim antes de Jesus. Com Jesus, as coisas têm que ser diferentes. Essa é a promessa do Senhor. Esse viver que eu tenho agora, eu vivo em Cristo Jesus. E olha que o apóstolo Paulo, ele fala que é na carne, que eu tenho na carne, ou seja, na minha humanidade. Eu ainda estou em carne aqui. Eu ainda vou ter lutas aqui na minha carne. Mas se eu tenho fé em Cristo, eu vou vencer. Todos os dias vão aparecer lutas. E eu vou vencer. Eu vou me levantar. E se algum dia eu não vencer, eu vou me levantar. Eu vou pedir perdão. Eu vou buscar forças no Senhor. E eu vou continuar. Eu não vou desistir. Amém? Nós não vamos desistir, querido. Querido, querida, amigo, irmão, não desista da tua vida com Deus. Não desista de ser uma pessoa melhor a cada dia. Por mais difícil que esteja sendo esse momento que você está vivendo. Então, não existe outra maneira de viver, se não for através da fé. Através de Jesus, vencemos toda a obra da carne. Tudo aquilo que eu li aqui, nós vencemos através da fé em Jesus. Só pela fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente desiste. A gente não tem força. Não tem ânimo. A gente sempre vai olhar para o limite humano. Ai, tô cansado. Ai, eu não vou. Tá chovendo. Muitas pessoas, por causa da pandemia, deixaram de ir à igreja. Agora a pandemia já está controlada e continuam a deixar de ir à igreja. Por quê? Porque ainda não venceu esse comodismo. Ah, porque eu vejo pela internet. Não, eu vou falar sobre comunhão hoje também. Porque o apóstolo Paulo fala que uma das nossas armas para viver essa vida em Cristo é a fé. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total credibilidade em algo ou em alguém. Então significa que eu creio totalmente em Deus, em Jesus Cristo, né? Ainda que não haja nenhum tipo de evidência visível, palpável, eu creio. E nós vamos ler um versículo que fala sobre isso. Então, a fé me faz superar dificuldades. A fé me faz mudar tudo aquilo que é necessário na minha vida. A fé traz Deus para a minha vida. Então, assim, nunca mais diga, eu não mudo por causa de ciclano, fulano, ou isso, aquilo, governo, país. Não. É você. A Bíblia fala que nós estaremos diante de Deus. E não haverá desculpas.
Lá você não vai poder usar nenhum tipo de desculpa, porque isso, porque aconteceu isso, porque eu sofri muito, porque não sei o que lá. Não vai. Porque Deus, Ele é poderoso e Ele é verdadeiro. E muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, é aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É a lei espiritual poderosa para todas as pessoas, não só aquelas que acreditam. Até os incrédulos, essa lei é verdadeira. Então, em nome de Jesus Cristo, encha-se de fé. Sabe? Não deixa a incredulidade tomar conta da tua vida. Quando vier a dúvida, quando vier aquele sentimento de dúvida, você repreende. Fala, não, a Bíblia diz ao contrário. Não, eu acredito no que a Bíblia diz. Não, a palavra de Deus diz isso. Mesmo que os teus olhos estejam vendo outra coisa. Não é? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui de novo. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O justo viverá pela fé. Não tem como um filho de Deus, alguém que entregou sua vida a Jesus Cristo, alguém que declara que é servo de Jesus Cristo, viver se não for pela fé. Não tem como. Se não for assim, você vai ficar à margem. Se não for assim, você não vai viver as bênçãos de Deus, você vai sofrer, você vai entrar aí num colapso aí na tua cabeça. Então o justo viverá pela fé. Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Olha, nós estamos vivendo num tempo que muitos pastores, homens de Deus no mundo inteiro têm falado que é o princípio das dores. Então nós sabemos que não vai melhorar. E que tudo está sendo preparado para o arrebatamento da igreja, onde nós vamos, estar indo para os céus. E haverá grande destruição. O anticristo vai reinar aí. Então, nós precisamos parar de sermos imaturos na nossa fé. E para sermos um agente de Deus poderoso, nós precisamos estar curados dentro de nós. Porque Deus está levantando o seu povo como um grande exército. Para pregar, para evangelizar, para se doar, para visitar, para ir nos hospitais, nas cadeias, para falar para todas as pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, enquanto nós estivermos aí, eu não consigo isso, eu não sei isso, ai, meus dilemas, ai, a minha vida, ai, o meu sentimento, ai, eu não consigo levantar cedo, ai, eu não consigo trabalhar, minha casa é uma bagunça. Como é que você vai ser um agente poderoso de Deus se você não é um agente poderoso de Deus dentro de você? Como? Porque eu só sou um canal de bênção quando a minha vida está transformada, ou está sendo transformada. Mas eu não posso continuar vivendo nos mesmos dilemas. Porque se quem vive agora é Jesus, então acabou o dilema. Acabou tantos questionamentos, tantos sentimentos que tem me colocado para baixo, me feito sentir pequeno e tantas dúvidas e questionamentos para o Senhor. Por que, Senhor? Por que não? Por um vídeo, não sei o que aconteceu. Então é isso. Olha o que diz Marcos 9:23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Essa passagem de Marcos 9:23 é da cura do jovem possesso. E ele era dominado por um demônio que o jogava na água, no fogo, e acabava com a vida dele. E o pai, desesperado, pediu para Jesus libertar. E o pai chega para ele e fala assim,
Mas se tu podes alguma coisa, o Senhor só pode fazer alguma coisa. E Jesus responde assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Então assim, o que é que você está falando aí para você mesmo, o que você tem falado para você mesmo, que você não pode? O quê? O quê? O que é que Deus não pode dar jeito? O que é que Deus não pode curar, libertar? Eu penso assim, que quando Deus não cura, é porque é a hora da pessoa e Deus vai levar. Porque se a pessoa tem fé, e ela tem uma vida, é impossível ela não ser curada. É impossível. Por isso que Jesus fala assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo. Então assim, Jesus não pôs, ele não colocou uma lista aqui. Ele diz assim, tudo. E o jovem, aquele jovem possesso foi totalmente liberto. Aquele versículo que diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu hoje não consigo ver tal transformação, tal melhoria, mudança, mas eu creio. Eu creio porque a palavra de Deus diz que é para eu crer, para eu acreditar, porque Ele faz, porque Ele muda, porque Ele transforma, porque Ele levanta, porque Ele abre portas. Amém? Mas para tudo isso você tem que andar com Deus. De verdade, não só falar, mas de verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Mateus 15:28. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mulher, grande é a sua fé, seja como você deseja. E naquele instante a filha dela foi curada. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. 1 Coríntios 2:5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E em segundo lugar, comunhão. Esse viver que eu tenho agora em Cristo, que me faz vencer todas as coisas, significa também que eu preciso de comunhão. Não tem como vencer sozinho. Não tem como ter grandes conquistas na tua vida sozinho. Comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos. Você quer viver uma vitória? Viva em comunhão. Ninguém vence sozinho. Ninguém cresce sozinho. Não existe vida cristã isolada. A comunhão é essencial para vivermos em Cristo. Comunhão é uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir, de sentir, de identificação. Com que você tem se identificado? Com quem que você tem aí passado a maior parte do teu tempo? É para nós pensarmos e analisarmos a nossa vida. A gente fala assim, vamos para a igreja? Ah, não. Estou bem hoje não. Preciso dormir. Mas se você falar assim, vamos no shopping? Vamos no cinema? Ó, vamos fazer isso, fazer aquilo? Rapidinho. Então é isso que precisa ser analisado. É isso que cada um precisa analisar na sua vida. Amém? A comunhão é uma questão de grande importância e relevância para a vida cristã. Através dela nós nos reunimos com os nossos irmãos, podemos aumentar a nossa fé, orando um pelos outros, ajudando nas necessidades, apoio em momentos difíceis. Em Cristo somos um só corpo e todos os membros desse corpo são importantes e devem se relacionar para a sua sobrevivência. Aí você pensa, ai, mas uma vez quando eu precisei, ninguém me ajudou. Ah, mas quando eu precisei, ninguém orou. Ninguém visitou. Mas quantas vezes visitaram, oraram e se importaram?
Quantas vezes? Amém? 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também vós fazeis. Romanos 1:12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Olha o que fala Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, mais e mais eu tenho que ir para a igreja. Mais e mais em comunhão, mais e mais em oração, mais e mais em buscar a Deus, mais e mais. Amém? Se esse viver que eu tenho agora, eu vivo em Cristo, pela fé nele, então eu consigo. Eu consigo tudo. Eu consigo tudo. Eu consigo, eu sou forte. Amém? Atos 2, 44 e 47. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Perseverando unânimes todos os dias no templo. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então assim, esse viver que agora tenho através de Cristo, pela fé em Cristo, já não sou eu mais quem vivo, já não é mais aquela pessoa cheia de limitações, questionamentos e etc, etc. Para isso eu preciso ter comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos. Não existe vida cristã isolada, não existe. Amém? Então assim, a fé morre. Você começa a murchar. E aí aquela fé que você tinha começa a desaparecer. Porque a fé, ela cresce, ela se sustenta conforme ela é alimentada. Não é? Então como é que ela vai ser alimentada se eu não ouço? Hoje eu ouvi a palavra o dia inteiro. Ministrações, ouvi. Então, isso vai entrando dentro de você. Porque se não entra a palavra, vai entrar outra coisa. E depois o que vai sair é o que está dentro. Amém? Então, quando alguém tem comunhão com Deus, isso se reflete na sua vida diária. A comunhão com Deus, ela releva o amor, revela no amor às outras pessoas, né? Numa vida reta de obediência. Numa vida de perseverança. Uma das coisas que eu sinto maior dificuldade é olhar algumas situações difíceis e enxergar lá algo bom, né? E mesmo que eu não enxergue, eu falo assim, não, aqui vai frutificar. Tá difícil. Dá vontade de sair correndo. Mas não, vai frutificar. Eu falo, Senhor, se eu tô aqui, só mostra o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Me dá força. E sabe quando você olha pra você e você fala, ai, não vou aguentar. Não, aguento. Várias vezes eu ouço assim, como é que você aguenta? Como é que você vai? Deus está comigo. Deus está comigo. Não, mas você... Deus está comigo. Essa é a minha resposta. Deus está comigo. Deus está com você. Declara na tua vida. Sabe a hora que você quer desistir, a hora que você vai falar que não consegue, que não tem força, que é além do teu limite humano, e etc, etc, etc. Porque desculpas é fácil da gente arranjar. Mas não dê desculpas, lance a palavra. Deus está comigo, eu consigo, nós vamos, é isso. Vamos se levantar, vamos crer, vamos visitar, vamos orar, vamos ligar. Vamos trabalhar mais.
nós temos ainda muitas almas para entregar para Jesus. Não fique aí em quatro paredes. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Seja um testemunho vivo de Jesus Cristo. Busca uma cura dentro de você. Para de chorar, para de reclamar, para de olhar para as tuas limitações humanas. Esse viver que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E em terceiro e último lugar, uma entrega genuína. Já não sou eu quem vive. Quem vive é Jesus. Uma entrega genuína. Sabe? Uma entrega total. Sem mimimi. Sabe? Sem ficar olhando aí pra você, pro teu eu, né? Sabe? Egoísmo, vaidades, mentiras, falsidades, discurso de ódio, raiva, ódio, todas as obras da carne. Porque muitas pessoas falam de Jesus, sabe? Tem um discurso na boca perfeito, mas as atitudes não demonstram a mesma coisa. Então é incoerente. E Deus, Ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Então não adianta querer. Quem é que tinha uma aparência de Deus, mas por dentro era morte? Os fariseus. Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Nossa, quando eu leio isso, eu falo assim, Jesus. Quer dizer, o túmulo lá está pintado bonitinho. Mas o que é que tem dentro do túmulo? Morte. Destruição. Não tem vida. Jesus chamou eles disso. Falou que eles eram isso. Em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. Vida, vida, vida. Verdadeira, sincera, até mesmo nas limitações, até mesmo nas dificuldades, nos erros e nos pecados. Mas olhando para Jesus e buscando melhorar. Não aceitando a derrota. Sabe, não tem essa frase na sua boca, eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Né? Não tem jeito, isso não tem jeito, não fala mais isso. Porque a gente leu aqui, olha, quero repetir. O jovem possesso, lá depois você lê Marcos 9, 23, o jovem possesso, e aí o pai dele chegou e falou assim, mas se tu podes alguma coisa, Jesus, se tu pode fazer alguma coisa aí, por favor, faz. E Jesus falou assim, se podes? Se podes? Como é que não pode? E aí ele fala assim, tudo é possível aquele que crê. Então assim, Jesus deixou bem claro, ele pode. Agora, você crê? Eu creio? Então assim, nada é impossível para Deus. Nenhuma mudança de vida. Então assim, primeira coisa, a tua vida tem que mudar. Não é fulano, ciclano, família, emprego, chefe. Não é nada disso. É você que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Amém? Somos nós que temos que olhar dentro de nós e sermos pessoas totalmente transformadas. E quais são as obras do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Então pare de ser triste, pare de ficar pensando em tristeza, pare de, listar todas as tristezas da tua vida. Queridos, eu tive muitas coisas tristes, mas eu não fico pensando. Às vezes quando o Satanás traz uma situação que me lembra algo do passado, eu já falo, Senhor, me livre e me guarda. Tira isso da minha cabeça. Se você começa a pensar nas tristezas, imediatamente você fica triste. Porque, a mente controla as atitudes. A mente controla os sentimentos. Então, se aqui tem tristeza,
se aqui tem rancor, se aqui tem mágoa, se aqui tem autoestima baixa. Ai, porque lá no ginásio me chamavam de gordo, de gorda, de feio, de 4 olhos, de magrelo, de... Olha, eu não quero nem saber. O que importa é o que eu sou hoje em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Que as coisas velhas, todo aquele passado encardido ficou para trás. Tudo se fez novo. Viva, ande, reaja, sinta em novidade de vida. Amém? Joga fora. Aí você pode, né? Aí eu não consigo. Consegue. Amém? É claro que consegue. Porque já não é mais você quem vive. Quem vive é Cristo Jesus. E essa vida que você tem é através da fé nele. Amém? Em nome de Jesus. E aí vamos lá. Paz. Chega de briga, né? Paciência. Você não é mais uma pessoa de pavio curto. Você tem paciência. E uma das palavras que mais me chama a atenção nesse texto, que quando eu parei para prestar atenção, é essa. Amabilidade. E eu falava assim, Senhor, eu sou tão assim estrambólica às vezes, falo alto, nossa. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, eu quero ser essa pessoa assim, amável, doce, que não perde a paciência, que fala baixinho, né? Tá aqui, ó, a amabilidade, bondade, fidelidade. Não existe lugar para infidelidade na nossa vida, nem com Deus, nem com teu cônjuge, nem com teus filhos, nem com a igreja, nem com família, nem com colega do trabalho. Não existe. Não pode ter. Mansidão, né? O que faltou para Moisés. Ele era, mas quando chegou no momento, estourou. Então, mansidão e domínio próprio. E aí, domínio próprio, você vai pôr comida, bebida, de gastar, se vestir, sentimentos, tudo, controle, equilíbrio. Deus nos chamou para sermos pessoas equilibradas e não desequilibradas. Né? Que grita, sabe? E que todo mundo sabe as coisas da tua vida. Não, nada disso. Amém? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Oh, mas o apóstolo Paulo não falou que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? E esse viver que agora tem, eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Jesus? Ah, então eu tô aqui, ó, andando no Espírito. Amém? Aí ele termina, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 22 e 26. E para terminar, Gálatas 6, 7 e 8 é a lição de casa para essa semana, é ler o livro de Gálatas. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aí vem a lei espiritual poderosíssima. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se o meu viver, quem vive agora é Jesus, e eu vivo pela fé no Filho de Deus, então eu vou semear no Espírito. Tudo na minha vida e na tua vida vai ser uma semente no Espírito. Amém? Tudo. Todas as minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos. E quando eu der que eu acho que eu fiz algo, que eu senti algo, eu retomo. Eu oro, peço perdão e eu busco de novo andar com o Senhor. Amém? E como eu disse, uma parte
alguém está vivendo através de mim. Ou é Deus, ou é o diabo. Não tem meio termo. Mas nós estamos aqui, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Coloque-se aí diante do altar de Deus. Sabe? Se você está aí cheio de limites humanos, situações que não se resolvem, problemas que você carrega aí desde que você se conhece por gente, pelo amor de Deus. Fala, não, Deus, chega, Senhor. O que depender de mim, isso vai mudar. Porque se não sou eu que estou vivendo mais, se é Jesus que está vivendo na minha vida, na minha carne, isso tem que mudar. Eu não vou mais ser assim. Eu não vou mais ter esse sentimento. Eu não vou mais me sentir rejeitado. Eu não vou mais ter inveja, nem raiva, nem perseguir, nem preguiça, nem mau humor. Eu não vou mais deixar de estar na tua casa. Ah, porque o Covid, ah, porque isso, ah, porque a igreja, ah, porque não me falaram, ah, porque não oraram, porque não me visitaram. Oh, em nome de Jesus. Se liberta de tudo isso. Porque o Senhor está chamando o exército dele para falar do amor dele, para alcançar as almas, porque nós logo seremos arrebatados. Não vai demorar. Quantas almas eu e você vamos entregar para o Senhor? Então, se eu estou aí preso nessas coisas, estou aí cheio de enfermidade espiritual, não me enxergo como Deus me enxerga, não tenho a minha identidade em Jesus Cristo, então eu não vou conseguir pregar. Eu não vou conseguir fazer parte desse exército. Eu vou sempre fazer parte daqueles que precisam ser animados, fortalecidos, levantados. E chegou o tempo de sermos as pessoas que levantam, que animam, que pregam, que incentivam, que levam cura, que levam libertação através do nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela palavra dessa noite, porque ela falou muito no meu coração. E tu és bendito, tu és maravilhoso. Senhor, eu não quero mais estar presa a essas coisas, esses sentimentos que significam pessoas imaturas. Sabe? Chega de tomar o leitinho espiritual, nós temos que caminhar para outras coisas. Porque muitos precisam ouvir do Evangelho. Nos fortalece, Pai. Transforma o nosso ser. Que a gente pare de pensar só na nossa vida, nos nossos problemas, nas nossas situações, em nome de Jesus, meu Deus. Porque a coisa mais importante na vida de um cristão é o chamado dele, é a vida dele com Deus, é falar de Jesus, porque é o ide. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso é o mais importante. Nos ajuda, meu Deus, nos fortalece, nos traz um ânimo novo, abre os nossos olhos para enxergar o que a gente não tem enxergado. O mundo precisa de Jesus Cristo. A igreja é a solução para este mundo. E quando eu falo de igreja, é a igreja de Cristo. Não é uma ou outra ou aquela outra, é a igreja de Cristo. Que cada igreja seja um foco de salvação, de luz, de misericórdia, de visitar as pessoas, de repartir o pão, de ir orar e libertar o cativo, de pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Que cada um de nós sejamos essa luz, porque foi para isso que nós fomos chamados. Que toda limitação, todo esse sentimento que muitas vezes tenta nos diminuir, e a gente só enxerga os nossos defeitos. Em nome de Jesus, Pai, faz uma obra de dentro para fora. Nós te pedimos hoje. Derrama da tua graça sobre cada vida. Fortalece cada um. Transforma o coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Passa do teu sangue sobre as nossas vidas, nossas famílias. Guarda a nossa vida, guarda a tua igreja na face da terra. Tantos lugares onde as igrejas
estão sendo queimadas, onde os cristãos estão sendo mortos, perseguidos. E nós aqui no Brasil temos a liberdade de falar de Jesus Cristo, de pregar na praça, na escola, em qualquer lugar. Nos ajuda, meu Deus, a não enterrar os nossos talentos. Me ajuda, meu Deus. Nós oramos, te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Final de semana aí recheado de bênçãos. Vá para a igreja em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente. O vídeo deu parou aí algumas 3 vezes, não sei porquê. Não sei se é o sinal da internet. Mas glória a Deus, chegamos ao final. Em nome de Jesus. Sexta-feira, se o Senhor assim permitir, estaremos aqui de volta. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.